Faz para colocar na tela inteira aqui. Tá. Então, o tema da aula, variabilidade e mudanças climáticas 2, a ideologia do aquecimento global. A gente tinha terminado as aulas síncronas no ano passado com a aula de variabilidade e mudanças climáticas 1, paleoclimatologia, estudando os climas passados, tá? Que é isso que estuda a paleoclimatologia. E aí paramos no momento que a gente estava fazendo a transição do século XIX para o século XX, que é quando a gente observa uma tendência de aquecimento do planeta, né? De um aumento das temperaturas de maneira generalizada, tá? E aí a gente tinha colocado que isso era uma sequência de um período anterior de resfriamento, que ficou conhecido como a pequena idade do gelo, que vai aí do século XV até meados do século XIX. Tá? Então, a partir de meados do século XIX, mais precisamente só quando a gente entra no século XX mesmo, né, é que a gente começa a notar uma tendência de aumento das temperaturas medidas por estações meteorológicas de superfície. Tá? Então, a gente tem essa dúvida aí se realmente isso seria uma tendência natural do planeta ou se haveria alguma interferência antropogênica aí em virtude da elevação das concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, que é o principal acusado, principal para não dizer o único, né, acusado, né, que a gente, né, tem gente ainda que acha que clima se reduz a uma única variável, mas enfim, tá? Então a ideia da aula de hoje e de segunda-feira é a gente amarrar todo esse conhecimento que a gente trabalhou ao longo do semestre para verificar a validade da hipótese do aquecimento global antropogênico, tá? Vocês vão ver sempre que eu falo hipótese do aquecimento global, porque vocês que foram bons alunos de astronomia, vocês se recordam aquelas primeiras aulas que a gente fez de filosofia da ciência, né? Uma coisa é teoria, uma coisa é fato, outra coisa é hipótese, né? Então eu sempre chamo a hipótese do aquecimento global de hipótese, por quê? Porque hipótese é uma ideia que ainda carece de comprovação, que é o caso da hipótese do aquecimento global, tá? Todo o que a gente viu ao longo do semestre nos mostra que a gente ainda falta bastante evidência, né? Falta prova da validade dessa hipótese. Pode ser que algum dia ela seja validada? Pode. Né? Mas no estado atual de conhecimento do ser humano, essa hipótese ainda não foi validada. Porém, o título da aula não é a hipótese do aquecimento global, e sim a ideologia do aquecimento global. Tá? Por que eu coloco o aquecimento global como uma ideologia? Aqui eu estou utilizando o conceito marxista de ideologia. Tá? Não confundam o conceito marxista de ideologia com o conceito do Cazuza, né, que ele diz ideologia, eu quero uma para viver, né, a gente confunde muito esses dois conceitos, tá? Muitas vezes a gente coloca a palavra, o termo, né, o conceito de ideologia como conjunto de ideias, tá? Então a gente pode falar a ideologia cristã, a ideologia feminista, a ideologia proletária, né, como um conjunto de ideias. Ok, né? Não confundam isso, tá? Ideologia, em termos marxistas, não é simplesmente um conjunto de ideias, tá? É mais do que isso, tá? O conceito de ideologia, dentro de uma interpretação marxista, é um conjunto de ideias que serve para mascarar uma realidade. É por isso que dentro do marxismo, o Marx sempre se refere como a ideologia burguesa. Tá? Então, ideologia dentro do marxismo ela tem um sentido pejorativo, vamos dizer assim. Né? No sentido de que ideologia é um conjunto de ideias que se apresenta como defensor de um ideal universal, generalizado, humano, mas, na verdade, ele se configura como um conjunto de ideias que serve a uma classe específica.
tá? A gente vai encontrar muito disso na Revolução Francesa, por exemplo. A gente sempre ouve falar dos ideais da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, né? Isso tudo é muito lindo, isso tudo é muito louvável, ok. Mas era liberdade, igualdade, fraternidade para quem? Não era para o povão. Né? A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Né? Então era uma luta da burguesia para remover o poder do clero e o poder da nobreza para se colocar como nova classe dominante. Então não era uma luta realmente por igualdade, para que todos os seres humanos fossem livres e felizes. Era uma luta para que a burguesia se tornasse a nova classe dominante. Então, essencialmente, não haveria uma alteração na ordem social, percebem? Continuaria sendo uma sociedade baseada em dominantes e dominados. Tá? Então é isso que quer dizer ideologia. É um conjunto de ideias que se apresenta como defensor de um ideal universal, mas na verdade ele é um defensor de ideais particulares. Tá? Então eu coloco a hipótese do aquecimento global como uma ideologia, né? Porque é um conjunto de ideias que se apresenta como defensor de ideais universais, né? Das gerações futuras, do meio ambiente, da saúde do planeta, só que se você for olhar nas entrelinhas, não é nada disso. Ou pelo menos não é. O discurso é apropriado e apropriável, né, por interesses particulares. Tá? Então a ideia desse capítulo é fazer essa apresentação para você, essa demonstração, né, de que a hipótese do aquecimento global ela funciona como uma ideologia. Tá? Mostrar aqui para vocês dois personagens que talvez alguns de vocês não conheçam, tá? A primeira delas é essa simpática velhinha aqui, que já faleceu, ela faleceu em 2008. O nome dela era Irena Sendler. Tá? A Irena Sendler era uma polonesa, enfermeira, e ela viveu a sua juventude durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? E durante a Segunda Guerra Mundial, vocês que foram bons alunos de história, vocês sabem que os nazistas eles pegaram a população judaica da capital da Polônia, Varsóvia, e de regiões adjacentes, e colocaram todas elas num bairro murado, né, que ficou conhecido como o Gueto de Varsóvia. Fecharam um bairro inteiro para ser a moradia dos judeus. E periodicamente os judeus eram retirados de lá para serem ou assassinados ou eles eram levados aos campos de concentração para depois serem assassinados lá. Uma dica de filme para vocês entenderem melhor essa história do Gueto de Varsóvia é O Pianista. Tá? Não fica devendo nada pro Tropa de Elite, para quem já assistiu. Tá? Pois bem, a Irena Sendler trabalhava como enfermeira ali no gueto de Varsóvia, controlando a epidemia de tifo, que é uma doença dos intestinos, né? Estava transmitida aí por bactéria. E ela, sabendo, né, o que estava acontecendo com os judeus, ela foi convencendo várias famílias ali a entregarem as crianças para ela. Por quê? Porque os nazistas matavam sumariamente qualquer pessoa que não tivesse capacidade de trabalhar. Então, criança, velho, deficiente, todo mundo era sumariamente morto, né, de quem não podia ir para os campos de concentração para poder trabalhar. Então, a Irena Sendler ela foi convencendo as famílias a entregarem os filhos para ela enviar para outras famílias, para adoção, alguma coisa assim, para que pelo menos saísse ali do gueto, para que elas tivessem alguma chance de sobrevivência, né? Durante o seu trabalho, ela ficou acho que 2 anos, se não me engano, no gueto, ela conseguiu retirar 2.500 crianças de lá, né? Enfiando elas dentro da bolsa, dentro de saco de lixo, dentro de caixão, whatever, né? Qualquer recipiente que ela tivesse na mão, ela enfiava uma criança ali dentro, tá?
Então ela conseguiu salvar 2.500 crianças do gueto. A título de comparação, o Titanic tinha 2.200 pessoas a bordo. Tá? Então essa mulher sozinha ela conseguiu salvar mais do que um Titanic de pessoas. E foi, né, entregando essas crianças para outras famílias, para instituições, whatever, né, que desse alguma chance de sobrevivência para elas. Até que um dia as suas tramóias foram descobertas pela Gestapo. Ela foi presa, foi torturada e foi condenada à morte. Mas ela só conseguiu, vocês veem que ela não morreu, né? Ela chegou à idade avançada. Ela só conseguiu escapar porque um traidor nazista ajudou a ela. No momento que ela estava sendo levada para execução, teve um cara ali que ajudou ela a escapar. Beleza. Acabou a guerra. Ela foi reencontrando algumas das crianças que ela tinha salvado, né? Reconhecendo as famílias onde elas tiveram ido parar. Tentou encontrar os pais de algumas, mas 99% dos pais delas tinham morrido. E aí, ao longo da vida, ela foi recebendo vários prêmios, né, relacionados a esse trabalho que ela fez ali no gueto. Tá? Se tornou, inclusive, cidadã honorária de Israel. Tá? Quando, por fim, em 2007, ela foi indicada como concorrente ao Prêmio Nobel da Paz. Tá? Graças a esse trabalho no gueto de Varsóvia. Tá? O problema da Irena Sandler era que, em 2007, ela tinha um forte concorrente contra ela para o Prêmio Nobel da Paz, tá? Que era o ex-próximo vice-presidente dos o ex-próximo presidente dos Estados Unidos, como ele gosta de dizer, né? O Al Gore, tá? E quem é o Al Gore? O Al Gore é um político norte-americano que perdeu uma eleição presidencial para o George W. Bush e nunca aceitou essa derrota. E o George W. Bush é caracterizado por uma pessoa que nunca se importou com o discurso das mudanças climáticas. Então o Al Gore, depois dessa derrota nessa eleição presidencial, ele que sempre foi um ambientalista ferrenho, ele começou a viajar pelo mundo dando palestras para alertar a população mundial contra os perigos do aquecimento global, tá? Obviamente ganhando bastante dinheiro para fazer isso. Tá? E aí, em 2007, então, o Prêmio Nobel da Paz foi entregue ao Al Gore, né, pelo seu trabalho de conscientização do mundo quanto ao perigo representado pelas mudanças climáticas globais. Tá? E assim acaba a história. A Irena Sandler ela vai falecer em maio de 2008, sem receber, né, aquilo que seria o prêmio máximo possível na vida dela para a obra que ela fez durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, o objetivo dessa nossa exposição aqui é mostrar para vocês que mundo é esse. Eu não sei o que vocês pensam da vida, eu não sei quais são os valores que vocês partilham, mas eu, sinceramente, né, foi um momento assim que esse Prêmio Nobel de 2007 foi um daqueles momentos na minha vida assim que eu perdi a fé na humanidade. Às vezes eu recupero, né, às vezes aparecem pessoas na minha vida que me fazem recuperar a fé na humanidade, cara, mas esse episódio foi um dos momentos da minha vida em que eu perdi a fé na humanidade, né, que eu fiquei me perguntando que mundo é esse? Que mundo é esse que acha que uma pessoa merece receber o Prêmio Nobel da Paz e efetivamente ganha o Prêmio Nobel da Paz por extravasar seu ressentimento pela derrota numa eleição presidencial? Essa foi a grande obra do Al Gore. Né? Foi isso que ele fez para conseguir receber o Prêmio Nobel da Paz. Extravasar o seu ressentimento fazendo palestrinha aí pelo mundo. Tá? E não uma Irena Sandler, né? Então, daqueles momentos que a gente para e se pergunta, né? Que tipo de valores a gente tá sustentando nesse mundo. Tá? Então, só falando um pouquinho para vocês aqui das minhas crises existenciais.
charge, só para descontrair, uma charge que foi publicada na época em que a Irena Sandler foi derrotada nessa competição do Prêmio Nobel. Galera, né, o comitê do Nobel examinando os currículos, né, dos proponentes ao Prêmio Nobel, e aí observando o currículo da Irena Sandler, né, o que ela fez, né, salvou mais de 2.500 crianças judias em 1943 dos nazistas, né, e aí o pessoal do comitê olhando e falando, que pena, não tem ursinhos polares, né. Então ela salvou, o que ela salvou? 2.500 crianças judias. Isso não tem grande importância, não é verdade? Então, onde é que a gente se encontra, né? Pensando aqui que mundo é esse, né? Quais são os valores que a gente sustenta, né, para defender a hipótese do aquecimento global, tá? Eu trago para vocês um autor muito interessante para a gente refletir sobre o papel da ciência no mundo atual, que é o Jürgen Habermas. Tá? Ele é alemão, ele ainda é vivo, bem velhinho, mas ainda é vivo. Tá? Ele vai trabalhar na década de 60 com a relação entre a ciência e ideologia, a partir dos anos 60, na verdade. Né? Com essa relação entre ciência e ideologia. Então, aqui tomando ideologia no sentido marxista, né? No sentido de falsa consciência. Né? Aquele momento em que você acha que você está conscientizado, de mente aberta, mas não, você está, na verdade, defendendo os interesses de uma classe específica. Tá? Então, o Habermas, qual é a pegada do Habermas nesse momento? Né? Ele vai trabalhar com outros assuntos atualmente, né? Mas na década de 60 a preocupação dele vai ser essa relação entre ciência e ideologia. Né? Então, qual é a ideia? De que a ciência ela não é mais somente uma força produtiva. Porque a gente tem a noção, né, de que ciência é aquilo que o Galileu fez. Né? O que o Galileu fez? Ele lutou contra o obscurantismo da igreja para impor a verdade. Né? A gente sempre tem essa ideia de ciência, né? Quem defende a ciência acha que a ciência é isso. Né? É uma atividade humana que serve para a gente lutar contra o obscurantismo e divulgar a verdade. Quando a gente tem o advento do capitalismo industrial, a configuração da ciência muda um pouco de figura. Né? A ciência deixa de ser, se é que algum dia o foi, né? Ela deixa de ser essa instância que busca o esclarecimento das mentes das pessoas, né, para se tornar uma força produtiva, ou seja, como parte da engrenagem do capital. Então a gente vai direcionar as pesquisas, por exemplo, para aquilo que dá dinheiro para o capitalismo. Né? Uma coisa que vai valorizar muito no século XIX, a geologia. Por que a geologia? Mineração, né? Carvão e petróleo. Tá? Só para a gente ficar num exemplo bem genérico, assim. Né? Então, a gente vai. Quem vai receber financiamento e tal, essas coisas vão ser cientistas que produzem coisas que são úteis para o sistema capitalista. Essa é a ideia. Isso que a gente entende como, né, em termos de ciência como força produtiva. Tá? O que o Habermas vai investigar é um passo além disso. Tá? Não é mais apenas a ciência como força produtiva. Ele vai dizer que a ciência é muito mais do que uma engrenagem do capital. Ela é a própria base legitimadora do sistema capitalista. Como assim? É quando o sistema capitalista ele se utiliza da ciência para justificar o seu poder. Vai ficar um pouco mais claro daqui mais para frente, tá? Então, a gente pensando a ciência como força produtiva, a gente está pensando na ciência como uma ferramenta do sistema capitalista. Né? O Habermas vai colocar, a ciência não é só uma ferramenta do sistema capitalista. Ela é a própria base de sustentação do sistema. Ela é o fundamento do sistema capitalista. Tá?
Para quem tiver alguma curiosidade de se aprofundar nesse assunto, eu posso citar duas obras importantes do Habermas, que são uma coletânea de textos chamada Técnica e Ciência como Ideologia, de 1968, e A Crise de Legitimação no Capitalismo Tardio, de 1973, que são as duas, né, que eu vou fazer um resumo das ideias que ele defende aqui nos próximos slides. Tá? Gente, se tiver alguma dúvida, abre o microfone, porque eu não tô conseguindo ver o chat de vocês aqui, tá? Então, passar para vocês o que o Habermas vai chamar de crise de legitimação no capitalismo tardio. Tá? O que o Habermas chama de ideologia de legitimação? Ideologia de legitimação é um conjunto de ideias sobre as quais vai se assentar uma sociedade baseada na distribuição desigual de poderes de riqueza. Então, todas as sociedades que são baseadas numa distribuição desigual de poder e de riqueza precisam elaborar uma ideologia que justifique essa distribuição desigual. Tá? Porque, em tese, qualquer sociedade baseada uma distribuição desigual de poder e de riqueza seria uma sociedade que seria contestada, teria sua ordem contestada, teria uma população que poderia se revoltar contra essa sociedade. Né? Então, para evitar revoltas contra essa ordem, essa sociedade tem que se basear numa ideologia, né, num conceito partilhado por todos, que faça com que essa distribuição desigual de poder e de riqueza seja aceita pela sociedade, para que ela não seja contestada. Tá? Então, o Habermas vai colocar dois tipos de ideologias de legitimação, que ele chama de legitimação pela tradição e legitimação pelo mercado. O que seria legitimação pela tradição? Foram as ideologias que vigoraram antes das revoluções burguesas. Tá? Qual era a ideologia dominante antes das revoluções burguesas? Era a religião. Tá? Então, a religião era a ideologia que dominava a mente das pessoas. Então, a religião ela serve como justificativa de por que o poder e a riqueza são distribuídos desigualmente no mundo. Né? Por que existem mandantes e mandados? Por que existem pobres e ricos no mundo? Porque Deus quis. Tá? São os desígnios divinos, né? Essa é a ordem que Deus estabeleceu na Terra, é algo natural, então, portanto, sempre vai haver mandantes e mandados, sempre vai haver ricos e pobres na nossa sociedade. Então, com isso, as pessoas se conformam. Ok, né? É uma ordem natural, é a ordem ditada por Deus, e não é de bom tom contrariar a ordem estabelecida por Deus. Tá? As revoluções burguesas, o que elas vão fazer? Elas vão contestar essa ordem, elas vão contestar essa legitimação pela tradição. Elas vão falar, não tem Deus, não. Não é por causa de Deus que existe uma distribuição desigual de poder e de riqueza na nossa sociedade. Foram os homens que criaram isso, não foi Deus. Tá? Então elas vão, primeira coisa, né, tirar a religião da jogada, né, acabar com o poder do clero para conseguir se implantar como nova classe. Né? Porém, as sociedades burguesas continuam sendo sociedades baseadas numa distribuição desigual de poder e de riqueza. Correto? Né? Então, o que as sociedades burguesas vão dizer assim para sair dessa sinuca de bico? Falar, não, nós não somos, a nossa sociedade não é baseada numa distribuição desigual de poder e de riqueza. Não, existem pobres e ricos porque os pobres ainda não tiveram tempo de se tornarem ricos, né? Mas eles têm todas as condições para isso. Né? Basta que eles se dediquem, né? Basta que os pobres estudem, que eles trabalhem, que eles deem duro, né? É só uma questão de tempo até eles se tornarem ricos como os burgueses.
né? Então não existe uma desigualdade de oportunidades. O que acontece é simplesmente que ao longo do tempo, né, o sistema capitalista vai oferecer essas condições aí para todos, né? Por quê que não existe essa desigualdade de poder e de riqueza? Porque existe uma troca de trabalho por salário. Você trabalha e eu te pago um salário. E essa troca é justa, não é verdade? Né? A gente recebe salário que é de acordo com o nosso trabalho. Né? Então eu não posso contestar essa ordem, né? Não existe uma distribuição desigual de poder e de riqueza na nossa sociedade. Tá? É só uma questão de tempo até os pobres passarem a serem ricos também. Tá? Então é daí que a sociedade burguesa tira a sua legitimação, que a gente chama de legitimação pelo mercado, né? Essa troca justa, essa troca de equivalentes, né, de força de trabalho por salário. Deu para entender? Então, assim estabelecida, essa sociedade burguesa ela vai estar justificada. Tá? Bom, aí eu passo para vocês também o conceito de capitalismo tardio, tá? Que é o capitalismo administrado pelo Estado após a crise de 29. Então a gente tinha até então, até a quebra da Bolsa em 29, o que a gente chama de liberalismo clássico. Aquela noção de que o Estado não pode intervir no sistema econômico, então cada empresa vai ter a sua, como é que eu vou dizer, o seu desenvolvimento. Né? E aí alguns vão quebrar, outros vão crescer e tal, e o mercado segue sem necessidade de regulação. Tá? Pois bem, a crise de 29 mostrou que isso não funciona. As empresas não conseguem se autorregular. Tá? E aí, a partir de 1929, o que vai acontecer? O Estado ele vai se encarregar de evitar que aconteça uma nova quebradeira daquela dimensão. Como? Primeiro criando algumas políticas de bem-estar social, como, por exemplo, o seguro-desemprego, né? Tipo, algumas pessoas sempre vão ficar desempregadas e tal. Beleza, mas se todo mundo ficar desempregado, o sistema quebra, né? Então não é bom que as pessoas fiquem tanta gente sem renda por tanto tempo, né? Então cria-se o seguro-desemprego. Né? E o que vai acontecer também é que o próprio Estado é que vai se encarregar de sanear as empresas em dificuldade. Né? Porque deixar falir a sorveteria do seu Zé da esquina, ok, é ele que vai ficar desempregado, a família, beleza. Mas se deixar uma montadora de automóveis falir, né, aí são milhares de pessoas e de famílias, né, dezenas de milhares de pessoas desempregadas. Isso não pode acontecer. Né? Então o Estado vai se encarregar de sanear essas empresas em dificuldade, ou fazendo empréstimos, ou simplesmente dando dinheiro público para essas empresas, para que não aconteça essa quebradeira novamente. Tá? Com isso, você segura as taxas de desemprego, né? Você evita que ocorra uma nova quebradeira de empresas como aquela, você evita que extensas fatias da população fiquem desempregadas. Então, vai voltar a reinar a paz, vamos dizer assim. O capitalismo vai funcionar de novo. Tá? Porém, existe um pequeno problema aqui. Né? Percebam. Assumindo que a gente está vivendo em sistemas democráticos, né, o Estado é quem? O Estado é alguém que a gente, né, povo, colocou ali por meio do voto. Correto? Né? E o que faz esse Estado? Ele cuida do povo? Não. Esse Estado cuida das empresas. O interesse dos Estados é manter a saúde das empresas. Povo nunca foi uma preocupação do Estado. E quem acha que existe partido político, aproveitando, né, sendo a professora bem legal que eu sou, né, quem acha que existe partido político ainda, né, que está preocupado com o seu povo, né, saia do reino da Alice no País das Maravilhas, assim,
tá? Isso não existe. Bom, então tudo isso para dizer o quê? Que a gente tem uma ordem social em que o povo elege um Estado cuja função é sanear as empresas, ajudar as empresas. E qual é a função das empresas? Explorar a mais-valia do trabalhador. É a partir da exploração da mais-valia do trabalhador que a gente obtém o lucro. Então, observe como é que está a ordem social estabelecida. O povo elege, coloca no poder um Estado cuja função é auxiliar as empresas que, por sua vez, exploram o povo. Então, o Estado elege alguém cuja função é ajudar quem o explora. Então, o Habermas vai dizer que, com isso, o Estado capitalista tardio, ele cai numa crise de legitimação, ele vai ter a sua legitimação contestada. Tá? Muitos alunos aqui se enrolam nesse ponto, achando, mas o Estado foi eleito. Eu acho que os últimos anos da política brasileira serviram para mostrar que não é porque um político foi eleito que ele é legítimo. Tá? Não. A gente tem uma mania de achar, porque foi feita uma eleição, foi feito um sistema democrático, então o governante que está ali, ele tem legitimidade, ele tem autoridade, porque foi o povo que deu essa autoridade para ele fazer as suas políticas. Não. Tá? A gente tem a mania de achar que democracia representa realmente o ideal pro povo nesse sentido. A maioria quis, então tá certo. Não. Não é porque um governante foi eleito democraticamente que ele é legítimo, que o poder que ele exerce é legítimo. Então é disso que o Habermas está falando. Gente, isso é década de 60, tá? Imagina se ele disse as coisas de hoje, mas enfim. Pior que tá vendo mesmo. Então essa é a ideia. Esse governo que serve para auxiliar empresas e não para auxiliar um povo, ele cai numa crise de legitimação. Então cai nessa sinuca de bico de novo. Como que eu vou me apresentar como Estado que, na verdade, tem o interesse apenas de ajudar empresas e não o povo, de cuidar da saúde das empresas e não da vida do povo, como que esse Estado vai poder se apresentar como legítimo para não ter a sua ordem contestada? Poderia utilizar a religião como base? Poderia. O problema é que ninguém acredita muito mais nisso, nessa ideia de que existem mandantes e mandatos porque Deus quis. Não vai dar muito certo. E também não vai dar muito certo a legitimação pelo mercado, porque todo mundo também já percebeu que a troca de trabalho por salário não é justa. Que a sociedade burguesa também é uma sociedade desigual. Então, qual vai ser a solução que esse sistema capitalista vai encontrar para sair dessa crise de legitimação? O Habermas vai dizer que vai ser a ciência. A ciência é a nova ideologia de legitimação do capitalismo tardio, tal como o foi a religião no passado. Tá? Então o Habermas vai colocar que aquilo que a religião representou no passado, a ciência representa hoje para o capitalismo. Então por que existem determinadas políticas, por que determinadas empresas fazem o que fazem? É porque a ciência está mandando. É um imperativo científico. Então a ciência está dizendo que tem que ser assim, portanto, a gente vai fazer assim, tá? Gente, essa aula que eu tô dando aqui para vocês não é bem uma aula de graduação, tá? É uma aula de pós, tá? Por que isso? Porque muita gente vai contestar dizendo assim, professora, você tá contestando a ciência! Principalmente nos dias de hoje. É inadmissível contestar a ciência. Peraí. De novo. Se você ainda acha que ciência é aquilo que foi... Que a ciência hoje é aquilo que foi feito pelo Galileu, de que a ciência é
O que os cientistas são um grupo de pessoas preocupados com a verdade e que querem livrar o mundo do obscurantismo, eu tenho uma notícia para você. Né? Você não tá mais no berçário. Tá? Você não tem mais idade para ficar acreditando nisso. Tá? A ciência é uma atividade produtiva como qualquer outra. Lucrativa como qualquer outra. Tá? É um erro bastante grande, né? Principalmente nos dias de hoje. A gente pensa que não, mas a gente tem uma mentalidade muito polarizada, né? De achar que o mundo é dividido em mocinhos e bandidos. Né? Os mocinhos são aqueles que são a favor da ciência, os bandidos são aqueles que são contrários à ciência. O mundo é muito mais complexo do que isso. Tá? Então a gente tem essa mentalidade, né, principalmente nos dias de hoje, de achar que a gente tem que defender a ciência porque a ciência é uma entidade sacrossanta que sempre e somente produz a verdade e está preocupada com o bem das pessoas. Não é por aí. Eu espero que vocês, né, não sustentem esse tipo de crença. Tá? Então é disso que o Habermas tá falando. De novo, ele falou isso na década de 60. Então não tem nada a ver com a situação que a gente está observando, agora. Né? Na ideia, no sentido de que se a ciência é uma entidade sacrossanta que só produz a verdade. Para com isso. Né? Ninguém mais acredita nisso, por favor. Né? Então o Estado ele vai assumir, né, todas as suas políticas ele vai jogar na conta da ciência. Tá? Por quê? Porque a ciência supostamente é uma entidade independente. As pessoas ainda acreditam que a ciência é feita pelo Galileu, né? Feita por pessoas independentes, desinteressadas, que só querem o bem da humanidade. Então, diante de um mundo que acredita nisso, que acredita que a ciência é isso, o Estado pode. Ele pode carregar as suas políticas, que na verdade têm interesses muito específicos, ele pode jogar isso na conta da ciência. Porque ninguém é louco de contestar a ciência. Ok, tem gente que é louca de contestar a ciência, né? Mas em tese, né, mentes sadias, né, não contestam a ciência. Né, 2 são 4, beleza. Quem é louco de contestar um negócio desse? Né? Então, aquilo que o Estado colocar na conta da ciência, aquilo que o Estado falar que é um imperativo científico, as pessoas vão aceitar. Tá? E não vão contestar. Tá? Então, a ciência, ela supostamente, né, ela é independente do poder econômico. Então, não, as pessoas que estão fazendo ciência, né, elas estão, né, fazendo ciência pelo conhecimento, né, elas não estão atendendo a um interesse econômico. Né? Então, aquilo que vem da ciência é legitimado. Né? Professor, é verdade, né? Concordo. Realmente, as pessoas que fazem ciência particular, né? Tem cientistas aí em empresas que, com certeza, eles são financiados pelas empresas. Então, sim, até entendo que eles façam ciência baseado nos interesses das suas empresas. Mas na universidade é diferente, né, professora? Na universidade as pessoas não são movidas por interesse. Eu conto ou vocês contam? Uma citação aqui do Habermas, de 1968. Ele diz assim: cria-se assim uma perspectiva na qual a evolução do sistema social parece estar determinada pela lógica do progresso técnico-científico. A legalidade imanente de tal progresso parece produzir as coações materiais pelas quais se deve pautar uma política que se submete às necessidades funcionais. Tá? Então, qual é a ideia? A gente cria uma ordem social em que a evolução econômica, a evolução política, ela parece estar determinada pela ciência. Então, a ciência fez uma descoberta, a ciência mandou a gente tomar uma determinada atitude, portanto, a política e a economia vão se adaptar a esse mandado científico. Na verdade, o que acontece, é isso que o Habermas vai colocar, na verdade, o que acontece é o oposto.
A política e a ciência é que vão demandar um determinado desenvolvimento da ciência, a ciência vai ser subserviente, né, a esses mandados políticos e econômicos, né, criando a justificativa de uma política e de uma economia, né, da maneira como elas querem se concretizar, tá? Então a gente olha a ordem do mundo, parece, né, os caras vão lá para uma conferência das partes, né, vão discutir o quê? O que fazer política e economicamente para salvar o clima do planeta, porque a ciência está dizendo que o planeta está aquecendo. Então, nós, políticos, né, temos que adequar a política, o modo de produção a uma demanda da ciência, que afirma que o planeta está aquecendo. Não. Na verdade, é o contrário. Existe uma demanda econômica e política por uma ideologia que justifique essas mudanças que a política e a economia querem fazer. Então eu preciso mudar a base tecnológica, eu preciso mudar a base de poder na sociedade. Então o que eu faço? Eu crio uma ideologia científica que vai justificar essas políticas que eu quero fazer. É isso que o Habermas está colocando. A gente inverte essa relação de causa e consequência. A gente acha que as conclusões da ciência, elas são causa da mudança social. Não. Elas são uma consequência. Primeiro vem a mudança social e depois vem uma hipótese, né, uma teoria científica. E ele coloca aqui, né, a legalidade imanente de tal progresso, ou seja, é bom, né, é intrinsecamente bom que a ciência cresça, porque afinal de contas ela faz melhorias pela nossa vida. Então as pessoas não contestam. Aquilo que é colocado na conta da ciência, as pessoas não contestam. Então a gente vai aceitar. Tudo que for um mandado da ciência, a gente vai aceitar. Né? Eu lembro quando eu estava estudando ainda, uma amiga minha veio com uma pesquisa, assim, dizendo, você aceitaria que o governo criasse mais um imposto? Aí a população falou, não, tá louco, né? Chega de imposto, pelo amor de Deus, né? A gente não aguenta mais tanto imposto. Não, mas é um imposto o imposto climático, né? Pra salvar o planeta. Tá, aí pode. Né? Só pra ilustrar mais ou menos, né, com a ideia, né? Então, tipo, aquilo que a gente colocar na conta da ciência, isso daqui que a gente tá fazendo é pra salvar o planeta, né? Eu tô te vendendo um produto 10 vezes mais caro do que o original, mas esse produto aqui, ele é ecológico, ele salva o planeta. Bom, então eu compro. Essa é a ideia. Então, tudo aquilo que for colocado na conta da ciência, a gente vai aceitar. Só que não tem ciência coisíssima nenhuma ali por trás. Né? É um imperativo econômico, na verdade. E é por isso que o Habermas vai dizer que a ideologia técnico-científica ela é mais ideológica do que a religião, é mais ideológica do que o mercado, né, que as ideologias burguesas, justamente por ser menos ideológica. Né? Porque, tipo, Deus, religião, né, vamos combinar, não quero ofender ninguém, mas isso não é muito útil, vamos dizer assim. Né? Mas a ciência não, a ciência é útil. Né? Ninguém é louco de negar a importância que a ciência teve aí para o progresso da humanidade. Né? Então, defender a ciência é intrinsecamente bom. Né? Então, é daí que ela tira essa legitimação. Né? Justamente, né? Quem é louco de contrariar a ciência? Só gente doida mesmo. Vai dizer que ciência não serve para nada. Né? Então, daí é que ele vai dizer que essa ideologia ela é mais ideológica justamente por isso, né? Justamente porque todo mundo defende a ciência, ou deveria defender, né? E ela realmente produziu um progresso material significativo, né? Então, sim, ela tem autoridade. Né? Então, a gente não contesta. Aquilo que é feito pela ciência, a gente não contesta. Aquilo que é falado pelo padre, a gente contesta. Fala, isso é tudo bobagem. Né? Aquilo que um religioso fala, a gente fala, não, isso daí é tudo bobagem. Mas aquilo que a ciência fala, a galera não fala, não, isso é tudo bobagem. Correto? Então, tudo aquilo que for colocado na conta da ciência, a gente vai aceitar. Tá? Então, existe uma profunda interligação
entre todas essas esferas de poder na nossa sociedade, né? A ciência, a política, a economia, as empresas, as ONGs, né? Todas elas produzindo auxílio mútuo, né? Seja em termos de aconselhamento, seja em termos de financiamento, né? Financeiro mesmo, né? Para sustentação das bases materiais uns dos outros, né? Porém, se isso continuar dessa forma, né, somente as empresas, os políticos e os cientistas articulando-se entre si, também não passa a impressão de ser uma ordem democrática, percebe? Né? É só uma articulação entre políticos, empresas e cientistas. Não vou aceitar essa ordem, né? Tem que parecer que essa demanda está partindo do povo. Tem que parecer que esta ordem está partindo de um clamor popular. Então, tanto a ciência, quanto a política, quanto as empresas vão se encarregar de influenciar a opinião pública para que ela seja favorável a essa ordem. As pessoas têm que querer, né, essa ordem, e afinal de contas, né, elas têm que querer porque são elas que votam. Então elas é que vão eleger políticos que estão preocupados com a manutenção dessa ordem. Tá? Então eu preciso influenciar a população, para a opinião pública, para que ela sustente essa ideologia tecnocrática. Tá? Como é que eu faço, então, para influenciar a opinião pública? Né? Não posso fazer isso. Existe, né, a criação, né, complexos burocráticos, né, de tanto científicos quanto políticos. Então existem sociedades científicas, existem sociedades políticas que servem para que os cientistas troquem ideias, né? Existem periódicos, né? Existem as universidades, existem congressos, né? Existe todo um aparato científico para que os cientistas consigam trocar ideias, para que a gente consiga fazer uma interdisciplinaridade, para que a gente consiga saber tudo que está sendo pesquisado nas áreas dos outros, né? Só que isso tudo não é suficiente para chegar no público e nem mesmo para todos os cientistas, tá? Porque o volume de pesquisa que a gente produz é muito grande. Muito grande. A gente não faz ideia, né? Pode pegar aí, o dia que vocês tiverem que fazer qualquer tipo de pesquisa, gente, a quantidade de revista que a gente tem, a quantidade de congresso, de tudo que você conseguir imaginar, cara. Meu Deus, o mundo hoje produz muita pesquisa. Muita, né? Então é humanamente impossível a gente, né, digo cientistas, né, se manter atualizado sobre tudo que tá rolando no mundo da ciência. E eu não tô falando aqui, né, de eu, enquanto climatóloga, entender o que tá rolando no mundo da mecânica quântica, né? O que tá rolando dentro de um colisor de hadrons. Tô falando nem disso, né? É saber da nossa própria área. Né? Mesmo dentro da nossa área, a gente não sabe exatamente, né, qual é o estado da arte. Né? Então, o que o Habermas vai colocar? Né? Que, em última instância, a grande fonte de informação das pessoas é a mídia. E não é só do povão a grande fonte de informação, a mídia. A mídia é a grande fonte de informação dos cientistas. Tá? Também não fiquemos pensando que cientistas leem periódicos científicos. Publicação é feita para ser publicada, não é para ser lida. Artigo, esse monte de artigo que a gente está preocupado sempre em escrever, bicho, ninguém lê. Artigo é feito para ser publicado, não é para ser lido. O que a gente lê efetivamente, o que realmente chega de informação para a gente, é o que é publicado na mídia. Não é o que é publicado em periódico científico. Então os cientistas não se informam, pelo menos a grande maioria deles, né? Não se informam através de periódicos científicos, através de congressos e tal. A grande fonte de informação é a mídia mesmo. A gente precisa de uma informação, a gente pega uma informação superficial mesmo e tá bom, a gente acha que tá bom. Né?
Nossa, professora, você tem uma visão muito pessimista da ciência. Quando você for professor universitário, a gente conversa. Aí você vai entender como é que se funciona isso, a ciência. Então, de novo, uma outra citação aqui do Habermas. Os físicos informam-se no Time Magazine sobre os novos desenvolvimentos da técnica e da química. Uma ironia bastante fina do Habermas, né? Como é que um físico sabe do que está rolando na química? Através da revista Time. Não é através da revista Science, da revista Nature. Quem é que lê isso? Você lê revista normal, né? Isso que tá falando da década de 60, né? Hoje é rede social, né? É a nossa principal fonte de informação. Mas na época ainda eram revistas e jornais, né? Mas só pra dar a ideia de que, só pra gente ficar com a ideia de que a nossa fonte de informação é realmente a mídia. Né? Então, os físicos informam-se no Time Magazine sobre os novos desenvolvimentos da técnica e da química. Helmut Krauss suspeita com razão que também na Alemanha o intercâmbio entre disciplinas de diversas disciplinas se veja remetido para as traduções de um jornalismo científico, que se estende das informações bibliográficas exigentes até as colunas científicas da imprensa diária. Então, a fonte de informação do cientista não é o periódico científico, o periódico especializado, é o jornalismo científico, tá? A opinião pública externa à ciência, numa situação de tão elevada divisão do trabalho, torna-se de muitos modos o caminho mais curto para o entendimento interno entre os especialistas que se ignoram uns aos outros. Tá? Então é a maneira mais rápida de circular informação entre cientistas mesmo, é a mídia. Né? Você vai ler um artigo sobre o cara que estudou a rebimboca da parafuseta lá, a gente publica artigo falando sobre uma cidadezinha minusculinha ali que a gente estudou. Não! Né? A gente tem que ler a mídia. Né? A mídia, sim, ela vai produzir, né, um resumão, né, de tudo o que está rolando na ciência. Então você vai ter essa visão panorâmica aí de tudo que está rolando numa determinada área da ciência. A gente não lê artigo, a gente não lê tese. A gente lê mídia, né? E nos dias de hoje, mais grave ainda, né? A gente lê rede social. Né? Nossa fonte de informação é rede social, não é artigo científico. Tudo isso para dizer o quê, né? Social-democracia não é realmente democrático, exatamente, bem colocado. Tá? Vou sair um pouquinho aqui dessa apresentação, eu vou colocar aqui na forma de slide mesmo, vendo a tela, porque vai ter uma animaçãozinha aqui, então vocês não vão conseguir enxergar, peraí. Aqui. Então, tudo isso para mostrar pra gente, né, o que é o papel da ciência, né, na relação política que nós temos hoje. Agora eu quero mostrar para vocês, né, como é que a climatologia se insere nesse debate. Tá? Os debates em torno da hipótese do aquecimento global, eles não são novos. Tá? É sobre essa possibilidade aí dos seres humanos influenciarem o clima do planeta. Eu consegui recuar essa discussão até o Teofrasto, que foi um filósofo que viveu no século IV a.C. O Teofrasto foi um aluno do Aristóteles. Tá? Posteriormente, Santo Alberto Magno vai ser um filósofo medieval, professor de São Tomás de Aquino, no século XIII. Ele vai evocar o mesmo argumento para explicar as mudanças climáticas que aconteciam na Europa. E qual era esse argumento que os dois trabalharam? Era o efeito do desmatamento sobre o clima. Tá? Então, como é que funciona? Né? Como é que funcionava o sistema climático e como ele poderia ser alterado, né, com a ação humana. Tá? A gente tem o Sol, né, a Terra, né, mandando seus raios
O Sol manda os seus raios para a Terra, né? Alguns deles conseguem chegar à Terra, mas as copas das árvores, elas bloqueiam boa parte da chegada da radiação solar à Terra. Tá? E isso faria com que, né, a gente tivesse um clima mais fresco, né, mais frio. Tá? À medida em que a gente removesse uma parte da vegetação, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar facilitando a penetração dos raios solares sobre a Terra, e isso faria a região ou o planeta mesmo se aquecer. Tá? Então, o desmatamento ele seria responsável por mudanças climáticas. Isso é do século IV a.C., essa discussão. Tá? Aqui uma citação de um filósofo, David Hume, que é a grande fonte de inspiração do Kant. Ele vai fazer uma comparação entre o clima da Europa e o clima das colônias inglesas na América do Norte, né, naquilo que futuramente seriam os Estados Unidos. Tá? Então ele diz assim: assumindo, portanto, que essa afirmação esteja correta, de que a Europa está se tornando mais quente do que antes, como podemos considerá-lo? Então observe que em 1750 o Hume está falando aí de um clamor público, né, sobre a Europa estar ficando mais quente. Os europeus estariam percebendo isso, né? Hoje em dia tá mais quente do que no passado, né? Então, vamos assumir, né, que esteja correta essa afirmação, né, de que a Europa está se tornando mais quente do que antes, né? Por conta do quê, né? Basicamente, por nenhuma outra maneira que não supor que a terra no presente é muito melhor cultivada e que os bosques foram retirados, os quais antigamente lançavam uma sombra sobre a terra e impediam os raios solares de penetrarem nela. Então percebam que o Hume ele repete o argumento do Teofrasto e do Santo Alberto Magno a respeito, né, da responsabilidade pelas mudanças climáticas. Então o clima da Europa estava ficando mais quente, por quê? Por causa do desmatamento. Né? Então antes as árvores elas faziam sombra sobre a terra, à medida que a gente vai desmatando para fazer com que as terras deem lugar a cultivos, a gente vai removendo essa sombra que as árvores faziam sobre a terra e vai permitindo com que o solo seja melhor iluminado. Né? E isso se aquece. Nossas colônias do norte da América tornaram-se mais temperadas na proporção em que os bosques foram derrubados. Ou seja, a mesma coisa que tinha acontecido na Europa estaria acontecendo nos Estados Unidos também. À medida em que foi se desmatando, a gente ia tendo um aquecimento ali dos Estados Unidos. Tá? Vocês que foram bons alunos de História do Pensamento Geográfico, vocês sabem que esse período histórico é marcado por teorias do determinismo geográfico, ou seja, né, teorias que afirmam que o caráter e o vigor físico dos seres humanos é determinado pelo ambiente geográfico em que eles se encontram. Tá? Isso inclui o clima. Tá? Então os europeus acreditavam que o clima da Europa era o mais propício ao desenvolvimento da humanidade. Tá? Porque climas extremamente frios são ruins, né? Não dá para cultivar, e climas extremamente quentes deixam o povo mais preguiçoso. Né? Acreditava-se realmente nisso, né? Que o vigor físico dos europeus seria muito maior do que o dos negros e dos indígenas, justamente porque negros e indígenas eram submetidos a climas mais quentes, então eram povos mais indolentes, né? Eram povos que não eram propensos ao trabalho e que por isso deveriam ser escravizados. Né? Então essa é a era do determinismo geográfico. Então eles acreditavam, né, que o clima ali da Europa Ocidental era o clima mais ideal para o desenvolvimento da humanidade. Tá? Só que a galera que tinha emigrado para os Estados Unidos, né, fugindo das perseguições religiosas na Europa, diferentemente do Brasil, né, que foi colônia de exploração, os Estados Unidos, né, o norte dos Estados Unidos foi colônia de povoamento. Né?
Então essa população que migra para os Estados Unidos, ela vai com essa intenção de fazer uma nova nação. E uma nação que seria grandiosa, que seria a futura incubadora de gênios da humanidade, né? Aqueles primeiros peregrinos, eles vão com essa intenção mesmo, né? De fazer uma nação que comandaria os destinos da humanidade. Só que tem um pequeno problema, né? Como é que eu faço uma grande nação, né, que vai comandar os destinos da humanidade com o clima horroroso que vigora no território norte-americano? Porque metade do território norte-americano é furacão, é tornado, é nevasca, é enchente. Que incubadora de gênios pode ser um negócio desse? Né? O clima da América do Norte é bem diferente do clima europeu. Né? A metade sul é muito quente e a metade norte é muito fria. Né? Então não é legal. Né? Não vai produzir esses grandes gênios, né, que eles estão querendo. Né? Não vai ser essa nação comandante dos destinos da humanidade como era a Inglaterra naquele momento histórico. Né? Então começa a acontecer na mentalidade do norte-americano. Né? Uma noção de que a gente deveria, né, produzir uma mudança climática para que aquele clima que era horroroso, extremamente frio, a gente está falando do norte dos Estados Unidos, no caso, né, que é muito frio, que aquele clima horroroso ele estaria mudando. Então os políticos norte-americanos, eles começam a divulgar esse tipo de ideia. Né? Divulgar ideias de que o país está se aquecendo, que no passado era mais frio e tal, mas está se aquecendo, está mudando, né, os nossos cultivos, né, o desmatamento que a gente está fazendo, arejando mais a terra, vai fazer com que o norte dos Estados Unidos se aqueça um pouco mais, e aí sim vai ficar o clima ideal para ser essa grande nação, né, que vai comandar os destinos da humanidade. Então eu trago aqui uma citação do Thomas Jefferson, né, que ele vai falar a respeito das mudanças climáticas que estariam acontecendo no território norte-americano. Então ele faz o seguinte relato. Uma mudança no nosso clima, entretanto, está se posicionando muito sensivelmente. Tanto o calor quanto o frio estão se tornando muito mais moderados nas memórias das pessoas, mesmo as de meia idade. As neves estão menos frequentes e menos profundas. Cara, ele falou isso em 1781, cara. É o mesmo discurso que a gente escuta hoje. Né? As neves estão menos frequentes e menos profundas. Não permanecem mais no sopé das montanhas mais do que 1, 2 ou 3 dias, muito raramente uma semana. São lembradas como tendo sido, antigamente, frequentes, profundas e contínuas. Os idosos informam-me que a terra ficava coberta de neve cerca de 3 meses por ano. Os rios, que dificilmente deixavam de congelar ao longo do inverno, quase não se congelam agora. Louco isso. Eu olho essa citação do Thomas Jefferson, ela é linda, cara, porque ela retrata exatamente as mesmas coisas que a gente fala hoje, né? Ah, antigamente tinha mais neve, hoje não tem mais. Antigamente os rios congelavam, hoje não congela mais. Né? Essa mudança produziu uma infeliz flutuação entre calor e frio na primavera que é fatal para as frutas. Num intervalo de 28 anos, não tinha havido registro de frutas mortas pelo gelo nas vizinhanças de Monticello. As neves acumuladas no inverno a serem dissolvidas na primavera, que produziam aquelas cheias nos nossos rios, então tão frequentes, são bastante raras agora. Eu estava vendo esses dias, né, uma reportagem falando sobre as Olimpíadas de Inverno, que vai ser lá na China, né, a ameaça do aquecimento global para as Olimpíadas de Inverno, né, porque não vai dar mais para ter Olimpíada de Inverno, porque tá derretendo tudo, né. Thomas Jefferson, cara, falava o mesmo discurso ainda. Esse discurso é muito velho. Muito. Então existe aí dentro da intelectualidade norte-americana, né, intensos debates aí sobre se realmente essa mudança climática estaria sendo observada ou não
né, no território norte-americano. Tá? O Benjamin Franklin era um cara muito mais pragmático do que o Thomas Jefferson. Ele falou o seguinte, ele aconselhou o Thomas Jefferson e toda a política norte-americana ali a tentar demonstrar isso por A mais B. Porque uma coisa, é isso que o Thomas Jefferson fala, a memória das pessoas, né? Os idosos informam-me que a Terra ficava coberta de neve cerca de 3 meses por ano, né? Os relatos dos idosos, cara, será que realmente isso é uma coisa muito fiável cientificamente, vamos dizer assim, né? O Benjamin Franklin não achava que não, né? Então, para ele, a ciência a gente vai fazer com evidências, né, com dados. Então, ele aconselha toda a política norte-americana a instalar estações meteorológicas pelo país. Tá? Então, vamos espalhar um monte de estações meteorológicas pelo país e começar a coletar os dados para que no curso de algumas décadas realmente fique demonstrado. Realmente a gente vai coletando os dados de temperatura, de precipitação e vai mostrando, né, vai demonstrando que efetivamente o clima está mudando, que efetivamente o território norte-americano está ficando mais quente. Né? Beleza, né? Vamos fazer isso. Né? Começa a colocar as estações aí pelo país e algumas décadas depois começam a sair os resultados. Né? E os resultados não mostravam aquecimento nenhum. Nada. Né? E aí a galera vai ter, lógico, né, os céticos começar a criticar essa noção de que estava havendo, né, mudanças climáticas nos Estados Unidos em função do desmatamento. Né? Então aqui, de um cronista, o Noah Webster, em 1799, ele vai dizer o seguinte: as pessoas são conduzidas a um sem número de erros por extraírem conclusões gerais a partir de eventos particulares. Né? A gente, como ser humano, a gente tem realmente esse hábito, né? A gente vê uma montanha perdendo gelo, nossa, todas as montanhas do mundo estão derretendo. Não é todas as montanhas, né? Aquela montanha que você está vendo. Né? Então a gente tem realmente essa mania, né, de tirar conclusões gerais, né, generalizadas a partir de eventos particulares. Né? Uma pessoa fez tal coisa, todas as pessoas desse tipo fazem tal coisa. Né? A gente tem realmente esse modo de funcionamento do nosso cognitivo. Lady Montague sentou-se com sua janela aberta em janeiro de 1718. Portanto, há pouco ou nenhum inverno em Constantinopla é um péssimo raciocínio. Né? Lembrando que janeiro é mês de inverno no hemisfério norte. Então porque uma mulher conseguiu ficar com a janela aberta em pleno janeiro, então não tem mais inverno. Não. Né? Aquela mulher é que não estava sentindo frio. Só isso. Os fazendeiros do rio Connecticut araram as suas terras, conforme eu vi em fevereiro de 1779, e os pessegueiros floriram na Pensilvânia. Né? Então, tá dando para arar a terra em pleno inverno, né? Os pessegueiros estão florindo no inverno, né? Então não tem mais inverno, porque isso aconteceu, né? Um inverno mais quente em 1779. Então não tem mais inverno. Né? A gente sempre pega, né, eventos particulares e transforma em conclusões gerais. Né? E daí? Os invernos são todos amenos na América? De jeito nenhum. Justamente no ano seguinte, não apenas os nossos rios, mas as nossas baías e o próprio oceano na nossa costa foram rapidamente cobertos pelo gelo. Então sim, 1779, foi um inverno mais chumbrega, né? No ano seguinte voltou a congelar tudo de novo. Né? Então a gente tem essa mania de achar, né, que porque há um ano foi atípico, vamos dizer assim, se é que isso existe. Então pronto, né, isso é uma tendência, isso vai acontecer, né, pro resto da vida. Meu pai, que gostava de contar uma história a respeito da seca de 1963. Né? Quem tiver pais paulistas vai se lembrar dessa história. Em 1963 foi um ano muito, muito, muito seco no estado de São Paulo. A represa Billings secou completamente. A gente todo preocupado com seca no sistema da Guarapiranga. Né? O sistema Guarapiranga ele foi inaugurado em 1969 em função dessa seca
de 63, foi quando a cidade percebeu que não podia mais depender somente da represa Billings, né, do sistema ali da Billings, né. Então a Billings secou completamente no 63, né, ficou só aquele fiozinho da água. Meu pai sempre contava, né, ele andando no fundo da Billings, né, quando ele era adolescente. E o clamor era esse, né, nossa, nunca mais a represa vai encher, é uma tragédia. Não. No ano seguinte voltou a chover e a represa encheu de novo e tá muito bem, obrigada. Né? A gente tem realmente esse medo, essa mania, essa irracionalidade, né, de achar que porque uma situação terrível que a gente está vivendo, ela é uma tendência irreversível, ela é uma tragédia grega, né, vai todo mundo morrer. Calma. Né? Menos, não é para tanto. Uma citação de um geógrafo, Alexander von Humboldt, em 1850 também, a respeito dessa tendência aí de aquecimento. Ô, desgraça. Aqui. As afirmações tão frequentemente avançadas, apesar de não apoiadas pelas medições, de que desde os primeiros assentamentos europeus na Nova Inglaterra, Pensilvânia e Virgínia, a destruição de muitas florestas nos dois lados dos Aleganis, que é um outro nome para os Apalaches, tornou o clima mais homogêneo, com invernos mais suaves e verões mais amenos, são agora desacreditados de maneira geral. Nenhuma série de observações de temperatura digna de confiança estende-se por mais de 78 anos nos Estados Unidos. Descobrimos a partir de observações na Filadélfia que de 1771 a 1814 a temperatura média anual mal se elevou em 2,7 Fahrenheit, aqui no caso, que dá 1,5 Celsius. Um aumento que pode ser largamente creditado à extensão da cidade, sua maior população e a numerosas máquinas a vapor. Ou seja, o que o Humboldt está dizendo aqui? Né? Que as nossas séries de dados, elas são muito curtas para se detectar uma mudança climática, cara. Então, olha que interessante que eu acho, né, esse pensamento do Humboldt de que 78 anos de dados para ele é uma série curta. Hoje a gente olha e fala, o inverno mais... o verão mais quente dos últimos 5 anos. Nossa, o planeta tá aquecendo. Pro Humboldt, não. Não era bem assim que funcionava. E o que ele coloca ali? Que todas essas afirmações, né, de que tá aquecendo, os dados, né, contrariam isso, né, essas afirmações agora são desacreditadas. E mesmo, né, uma tendenciazinha ali que é identificada ali de 1771 a 1814, a temperatura ter aumentado em 1,5 graus Celsius, 2,7 Fahrenheit, ele coloca que isso não é consequência do desmatamento, né, que estaria fazendo a Terra ficar mais iluminada e tal. Isso é consequência o quê? Do crescimento urbano. Né? Então ele já está falando aqui do efeito de ilha de calor urbano, né, que seria responsável por essa sensação que a gente tem, né, de estar mais quente. Aliás, é bem interessante a gente pensar nisso. Né? Porque a gente vê realmente muita gente falando, não, mas eu tô sentindo que tá ficando mais quente o clima. Né? Você não tava no começo da aula reclamando do calor, professora? Sim. Né? Então a gente realmente está sentindo que está ficando mais quente. Então qual é o fundamento dessa sensação que a gente tem de que efetivamente o planeta está ficando mais quente? Né? Se os dados não mostrarem isso. E tanto para o presente quanto para o passado, essa discussão. Tem que pensar o seguinte, olha que interessante. Né? Esse é um momento histórico que a humanidade está justamente fazendo a transição do modo de vida rural para o modo de vida urbano. Tá? E no modo de vida urbano, a gente não sente frio. Como assim, professora? Tá louca? Você acha que não existe inverno? Repito, no modo de vida urbano, as pessoas não sentem frio. Ou pelo menos pessoas que têm casa. Tá? Você que é um urbanoide de classe média, você nunca passou frio. Você não sabe o que é frio. Você sabe o que é calor. Mas você não sabe o que é frio. Morador de rua sabe o que é frio. População pobre do campo sabe o que é frio.
Você não sabe. Tá? Então, em que medida essa nossa sensação de que o planeta está aquecendo e tal, não se deve em parte a isso, essa mudança de percepção, essa mudança de mentalidade que aconteceu na humanidade em função do ambiente em que ela está habitando, né? Que ela sentia frio quando morava no campo. Mas a partir do momento que a gente passa a morar em cidades, a gente não sente mais frio. Então a gente fica com essa sensação, mas antigamente fazia tanto frio, né? Hoje não faz mais frio. Não é que não faz mais frio, é que você não está sentindo mais frio. Pergunta para um morador de rua sobre o aquecimento global. Vamos ver o que ele te responde. Pergunta para alguém que realmente passa frio, né? Para ver se o planeta realmente está aquecendo. Tá? Então é uma coisa pra gente pensar, né? Até que ponto a nossa... eu tenho a sensação... Lembrando que a gente já tinha comentado, né? Já discutido isso na disciplina de astronomia, né? O nosso cérebro, ele é treinado pra... ele não vê o que está no mundo, né? Ele vê aquilo que ele é ensinado a ver, né? Então a gente... Desde criança a gente é bombardeado por notícias sobre o aquecimento global, então é óbvio que é isso que a gente vai enxergar no mundo, né? Mas tem que considerar isso também, né? A nossa percepção, né? De que nós não sabemos o que é frio, nós só sabemos o que é calor. Por isso que a gente, né, sente o calor, mas a gente não sente o frio. Né? A gente não fala só do calor, mas a gente não fala do frio. Outra citação, Charles Scott dizendo: nada há nessas curvas para sustentar a ideia de que alguma mudança permanente tenha se posicionado ou esteja prestes a se posicionar. Nos últimos 90 anos de registros termométricos, as temperaturas médias não mostram sequer uma indicação sustentável de aumento ou diminuição. Né? Também a precipitação continuou sem mudança tanto na quantidade quanto na distribuição anual. Ou seja, os dados não estavam mostrando, né, que estava havendo mudanças climáticas. Né? Mas a galera, né, a percepção da galera ainda insistia, né, em dizer que sim, né, não está aquecendo, né, a gente está observando isso. Né? Então, muito mais nesse sentido, né, de que a gente está virando uma população urbana, então a gente não está mais sentindo frio, a gente só está sentindo calor. Um dos últimos céticos desse debate do final do século XIX, né, vai dizer o seguinte: será visto que a climatologia racional não oferece bases para a largamente apregoada influência sobre o clima de um país produzida pelo crescimento ou destruição de florestas, construção de estradas de ferro ou telégrafos e cultivos sobre vastas extensões da planície. Qualquer opinião relacionada aos efeitos meteorológicos da atividade humana deve se basear ou em registros de observações ou em raciocínio teórico a priori. Ou seja, não venha com essa história de que minha avó contava que antigamente era mais frio, né? Então olha aqui que ele coloca. Qualquer opinião relacionada aos efeitos meteorológicos da atividade humana deve se basear ou em registros de observações ou em raciocínio teórico a priori. Então, o relato, percepção das pessoas, cara, isso é muito complicado da gente elaborar teorias científicas com base em relatos pessoais, né? A gente precisa realmente de dados para poder fazer alguma afirmação a respeito das mudanças climáticas. O verdadeiro problema para o climatólogo a ser consolidado no século atual não é se o clima tem mudado ultimamente, mas o que é o nosso clima presente, quais são as suas características bem definidas e como elas podem ser mais claramente expressas em números. Ou seja, a gente não sabe nem o que o nosso clima é. Como é que a gente pode tentar especular sobre o que ele vai ser? A gente não compreende o funcionamento do sistema climático como um todo. Como é que a gente pode esperar, né, compreender qual vai ser a evolução futura dele, se a gente não conhece as variáveis que estão atuantes hoje? Né? Então, a ideia é de que a gente precisaria compreender melhor o funcionamento do sistema climático para depois tentar tecer alguma especulação sobre qual seria a evolução futura dele. Uma outra figura importante nesse debate da história da noção de aquecimento global é o Svante Arrhenius, que vocês que foram bons alunos de química na escola, vocês se lembram dele. Tá?
O Arrhenius foi o cara que fez os conceitos de ácido e base. Lembra disso? Ácido é aquilo que tem o hidrogênio na frente e base é aquilo que tem a hidroxila no fundo. Né? Quem estabeleceu esse conceito foi o Arrhenius. Tá? Mas ele não trabalhou somente com os conceitos de ácidos e bases. Tá? Em 1896, ele calculou quais seriam as mudanças de temperatura que aconteceriam no planeta em virtude da variação das concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, que ele chama de ácido carbônico, por quê? Lembra quando você tem dióxido de carbono na atmosfera, ele fica o tempo todo reagindo com a água e se transformando em ácido carbônico, né? E essa reação ela é instável, então fica o tempo todo mudando, né? Água e dióxido de carbono reagindo para virar ácido carbônico, e o ácido carbônico se decompõe para virar de novo dióxido de carbono e água, e assim substantivamente. Né? Então ele coloca aqui, né, como concentração de ácido carbônico, mas estamos falando aqui basicamente de dióxido de carbono. Então ele calcula por latitude e por estação do ano, tá? Para diferentes cenários de concentração de dióxido de carbono em relação ao que se tinha naquele momento histórico, né? Então, concentração 0,67, ou seja, reduzir 1/3, né, do que tinha naquele momento. Concentração de 1,5, né, é um aumento de 50%. Se a gente dobrar e meio, e se a gente triplicar as concentrações de dióxido de carbono, então por latitude, por estação do ano e por média do ano, a gente calcula, ele conseguiu calcular quais seriam as temperaturas, né, que seriam observadas ali. Né? Percebam que ele coloca que se a gente reduzir a quantidade de dióxido de carbono, as temperaturas iriam baixar, né? Ele está colocando uma diferença aqui negativa, né? Ou seja, iria baixar as temperaturas, né? E as temperaturas iriam aumentar se a gente aumentasse a concentração de dióxido de carbono, e quanto maior a gente aumentasse o dióxido de carbono, mais ia aumentar as temperaturas. E esse efeito seria tanto maior quanto maior fosse a latitude. Né? Ou seja, aquilo que a gente já explorou em diversos momentos da nossa disciplina. Né? Então, quanto mais frio você é, mais você vai se aquecer. A ideia de que a energia ela se distribuiria melhor pelo planeta. Então, não seria o Equador que ficaria mais quente, né? Seria os polos que ficariam menos frios. Né? Então, muitos olham hoje esses cálculos do Arrhenius e vai colocar, nossa, tá vendo, né? O Arrhenius ele já alertava para os perigos do aquecimento global em virtude do aumento das concentrações de gases estufa. Só que pouca gente sabe que o Arrhenius tinha uma percepção extremamente otimista do aquecimento global. Tá? Num livro que ele vai publicar alguns anos depois, chamado Worlds in the Making, né, em 1906, ele vai dizer o seguinte: frequentemente ouvimos lamentos de que o carvão estocado na Terra está sendo desperdiçado pela geração presente sem pensamento algum sobre o futuro. Ou seja, o mesmo discurso, né, que a gente tem hoje, né, as gerações presentes não estão pensando nas gerações futuras. É um discurso que já existia naquele momento. Entretanto, através da influência do crescente percentual de ácido carbônico na atmosfera, podemos ter a esperança de desfrutar de eras com climas mais uniformes e melhores, especialmente no que diz respeito às regiões mais frias da Terra. Eras em que a Terra trará colheitas muito mais abundantes do que no presente, para benefício de uma humanidade em rápida propagação. Então ele bendizia o aquecimento global, porque o aquecimento global ia fazer com que as regiões mais frias da Terra se tornassem mais produtivas, ia poder plantar, né? Bom, faz todo sentido, né? Porque o Arrhenius era sueco. Vamos combinar que um cara que nasce na Suécia não pode reclamar muito da possibilidade, né? Só hoje em dia tem a Greta Thunberg, né? Mas, enfim, naquele momento, né? O Arrhenius, ele não considerava isso, né? Ele não tinha esse medo que a Greta Thunberg tem hoje de que o planeta se aquecesse, né? Se aquecesse, a Suécia ia se tornar um lugar um pouquinho menos gelado. Essa é a ideia do Arrhenius, né? Então ele gostou dessa ideia, né? Ele falou, não, vai ser legal, né? A Suécia se tornar um lugar onde a gente pode cultivar alguma coisa, né? Porque atualmente é tudo gelado.
Aqui uma notícia do New York Times. Né? O mundo está ficando mais quente, dizem os russos, citando dados do Ártico. A gente observa nesse tipo de cabeçalho, a gente pensa, nossa, é tão atual, né? O clima está ficando mais quente e tal. Essa notícia, pessoal, é de 1938. 1938 já tinha, né, notícias na mídia falando sobre o aquecimento, né? Sobre todas essas especulações aí a respeito das concentrações atmosféricas de dióxido de carbono. Por que isso? Efetivamente, a década de 30 foi bastante quente. Né? Foi um período de realmente bastante aceleração das temperaturas. Né? Talvez vocês não tenham acompanhado esse debate climático, mas existe. É todo um debate dentro da climatologia sobre qual foi o ano mais quente do século XX. Né? Se foi 1998, né? Ou se foi 1934. Né? Então, não lembro qual que era a série, né? As duas principais séries de dados, né? Que são a da NASA e a do Hadley Center, que eu já tinha mostrado para vocês. Né? Uma fala que foi o ano de 1934, outras falam que foi o ano de 1998. Né? Então, tipo, é centésimos de grau a diferença entre elas, assim. Né? Mas existe essa discussão, né? Qual foi a década mais quente, né? Qual foi o ano mais quente. Então tem essa rivalidade bem grande aí entre a década de 90 e a década de 30, né? Que foi bastante quente, sim. Né? Então foi uma década que acendeu muito essa preocupação com as mudanças climáticas, né? Esse medo de que o clima que o clima do planeta, né, se aquecesse aí em virtude das concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, que efetivamente, né, foi uma década mais quente. Tá? Destaque para uma figura aqui que era um engenheiro de Minas, o Guy Stewart Callendar. Ele vai publicar 2 artigos entre as décadas de 30 e 40, refazendo esses cálculos do Arrhenius, né? E colocando ali que realmente a gente estava observando um aumento das concentrações atmosféricas de dióxido de carbono e uma elevação da temperatura. Então ele correlaciona esse aumento do dióxido de carbono com o aumento da temperatura e vai dizer, olha, o planeta está aquecendo ao mesmo tempo em que está se elevando as concentrações de dióxido de carbono. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Onde é que a gente vai parar com isso? Né? Um outro cientista nessa mesma linha, em 1956, ele vai dizer o seguinte, Gilbert Plass: se ao final deste século as medições mostrarem que as quantidades de dióxido de carbono na atmosfera subiram apreciavelmente e ao mesmo tempo a temperatura continuou a subir pelo mundo, estará firmemente estabelecido que o dióxido de carbono é um importante fator de mudanças climáticas. Ou seja, vamos continuar o nosso monitoramento e observar o que acontece com as concentrações de dióxido de carbono e com as temperaturas. Se continuar subindo a temperatura e continuar subindo as concentrações de dióxido de carbono, então estará firmemente estabelecido que o dióxido de carbono é um importante fator de mudanças climáticas. Eu não sei se vocês conseguiram perceber o erro que existe nesse raciocínio. Né? Duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, gente, elas não necessariamente têm uma relação. Tá? Então, é um erro terrível a gente pensar, tá aumentando o dióxido de carbono, tá aumentando a temperatura, portanto, né, a temperatura se elevou por causa do dióxido de carbono. Não. Pode ser que tenha relação? Pode. Né? Mas não é assim que funciona. Eu vou encontrar por aí um site que eu vi Spurious Correlations, né? Que o cara consegue correlacionar umas variáveis assim muito bizarras, tipo número de discos do Eric Clapton vendidos com o número de crianças que se afogaram na piscina nos Estados Unidos num determinado ano. Tipo, o que tem a ver, assim? Tipo, ele acha umas curvas bem interessantes, assim, que, tipo, nada a ver uma variável com a outra, mas o movimento das curvas é exatamente o mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de raciocínio de que, porque duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo,
que elas necessariamente têm uma relação, tá? Mas chega entre as décadas de 60 e 70, esse debate ele vai se reverter, né? Até então a gente estava, né, num debate muito firme sobre o aquecimento global antropogênico. Entre as décadas de 60 e 70, a coisa muda de figura, né? O discurso vai mudar um pouquinho, tá? Mas, pelo nosso horário, eu acho que vou ter que deixar esse capítulo, né? Cenas dos próximos capítulos, né? Para a próxima aula a gente continua, então, vendo, né, qual foi a mudança de discurso entre as décadas de 60 e 70 e como isso foi evoluindo para as décadas de 80, 90 e para a contemporaneidade. Ok? Tranquilo até aqui, crianças? Ficamos por aqui hoje, então? Belezinha? Alguma questão? Dou-lhe uma? Diga! Hum. Entendi. Uhum. Ali você tem, né, de um lado a frente fria e do outro lado a frente quente, porque a frente fria, lembra, ela é mais veloz do que a frente quente, então ela vai encontrando a frente quente e elas vão formando uma oclusão. A tendência para os próximos dias, no caso, quando você vê essa configuração, é a formação de um ciclone. Mas é basicamente a ideia de que essas frentes elas estão se encontrando. Né? Você tem o encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar fria ali se tocando. Tá? Futuramente isso evolui para uma frente oclusa. Tá? Mas você tem que se centrar basicamente, né, no que está ali na região. Né? Se em cima de você está uma frente fria, pode estar 600 quilômetros uma frente quente, mas ela não vai influenciar tão diretamente, pelo menos pro dia da carta, né, no caso. Tá? Ao dia da carta, ao dia da carta. Vocês não têm como saber, né, qual foi aquele dia, mas eu quero que vocês explicitem a situação sinótica que está naquela carta. Então, se naquela carta está mostrando que vai chover, né, tem um indicativo ali de sistemas que produzem precipitação, né? Previsão para esse dia, né? Previsão meteorológica se faz para o dia, né? Previsão para a estação a gente chama de previsão climática. Então, é previsão para aquele dia da carta. Tá? Ao longo da estação, as configurações vão mudando. Tá? Imagina. Jean, a nossa próxima prova é a partir de pressão. É a aula de pressão, as aulas sobre circulação geral, as aulas sobre classificações climáticas, a aula de paleoclimatologia e essa. Tá? Então, a partir de elementos climáticos 3, pressão, é que é a nossa segunda prova. Tá? Fechou então, crianças? Então, ficamos por aqui hoje. Tá? Obrigada pela presença de vocês e até segunda-feira. Bom fim de semana para vocês, se cuidem.